Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jonathan e irei falar um pouco sobre alguns tópicos de execução penal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a toda a equipe pela incessante dedicação e esforço para que o trabalho saísse como planejado. A equipe é formada por Ana Júlia Clemente da Silva, Joana Lopes de Souza, Jonathan do Nascimento Rodrigues, Joyce Vitória da Silva, Lara Camila Pontes de Melo Guimarães, Maíssa Pinheiro de Carvalho, Michele Pereira Pedrosa, Shaira Valesca de Silva Lima e Túlio Venceslau Quintela Cavalcante. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O condenado pode ser alcançado pela progressão de regime da Lei de Execução Penal, ainda que os casos de nulidade sejam escassos, havendo a possibilidade, esta deve ser preservada e respeitada. Sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação não poderá ter prejuízo do réu por causa de um recurso da defesa de acordo com a proibição da reformácio em peios. Assim, o preso teria direito à progressão de regime, caminhando para o semiaberto e assim por diante. O artigo 2º do Estatuto dispõe alcance da Lei de Execução Penal aos presos provisórios. Somente o definitivamente culpado deve cumprir a pena. STF e STJ concordavam com o alcance da sentença, porém, após julgamentos e debates. A pena privativa de liberdade consiste no cerceamento do direito de ir e vir do indivíduo de forma temporária, e pode ser regime fechado, onde a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, regime semiaberto, onde a execução da pena é em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e regime aberto, onde a execução da pena é em casa de albergado ou estabelecimento adequado. A reclusão admite o regime inicial fechado, a detenção não admite regime inicial fechado e a prisão simples não admite regime fechado em hipótese alguma. A guia de recolhimento é um documento expedido pelo juiz após o trânsito em julgado da sentença criminal. Ela possibilita a fase de execução da pena e é expedida quando o condenado for recolhido a algum estabelecimento penitenciário. Cuidado para não confundir. A guia de recolhimento e a carta-guia são coisas diferentes, onde a carta-guia serve como uma orientação para o cumprimento da pena quando o condenado for beneficiado pela suspensão condicional do processo. A prisão especial também é para presos provisórios, porém, esta está diretamente relacionada à função que ele exerce ou sua relevância, como cargos políticos ou pessoas de grande relevância a nível nacional. E para evitar queima de arquivos ou crimes políticos, esses presos ficam em cela ou sala especial ou em ala de estabelecimento comum ou quartéis militares. Entretanto, esses presos têm os mesmos direitos e deveres em relação à instituição dos demais presos. Quanto aos regimes, nós os dividimos em 3 partes, sendo regime fechado, semiaberto e aberto. Para que o indivíduo seja levado a regime fechado, a pena do delito praticado deve ser superior a 8 anos, e então ele será conduzido a um presídio de segurança máxima. Dentro do regime fechado, existem algumas regras. A realização de exame criminológico de classificação para individualização da execução, trabalho no período diurno e em comum, dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena, e isolamento durante o repouso noturno. O indivíduo será colocado em regime semiaberto quando a pena do delito cometido for superior a 4 anos e inferior a 8 anos, desde que não seja reincidente. E aí vão algumas regras do regime semiaberto. O apenado pode trabalhar em colônia penal agrícola ou industrial. Pode exercer trabalho externo. E também pode frequentar cursos como supletivos, profissionalizantes, segundo grau ou ensino superior. Para o regime semiaberto, a pena do delito praticado tem que ser igual ou inferior a 4 anos, desde que o apenado não seja reincidente. E aí vão algumas regras. Ele poderá estar fora do estabelecimento e sem vigilância, poderá trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. E também existem condições facultativas que poderão ser condicionadas pelo juiz, por exemplo, não se ausentar da cidade. Para que o apenado seja posto em regime aberto domiciliar, ele deve preencher um ou mais requisitos que serão falados agora. Ser maior de 70 anos, ser acometido de doença grave, ter filho menor ou deficiente físico-mental,
ou estar gestante. Caso o domicílio não for condizente com questões de saúde demandando internamento, o juiz deverá recomendá-lo, pois o condenado encontra-se sob tutela do Estado, sendo então sua responsabilidade. Detração é o abatimento na sentença do condenado pelo tempo cumprido em situação de prisão provisória. É um fenômeno que evita que o preso seja punido duas vezes pelo mesmo crime. Isto é, o tempo que o reeducando passou em cárcere provisório terá de ser computado no cálculo de sua pena. Caso contrário, o Estado estaria abusando do seu poder de dever e punir. O STF e o STJ consolidam no mesmo sentido de que o réu, que se manteve preso durante o processo de furto, por exemplo, e ao final foi absolvido, poderá utilizar esse período de prisão provisória em uma outra possível condenação. Por outro lado, há algumas discussões a respeito dessa substituição, pois alguns atores entendem que o Estado estaria incentivando a delinquência, dando um chamado de crédito penal. Para as autorizações de saída, existem alguns requisitos, dentre eles, estar em regime semiaberto ou aberto, ter comportamento adequado, ter cumprido no mínimo um sexto da pena se o condenado for réu primário, ou um quarto se for reincidente, ter compatibilidade do direito com os objetivos da pena, e submeter-se ao monitoramento eletrônico quando for determinado. O alvará de soltura é uma forma que o Estado possui de remeter uma autorização para que o reeducando deixe o estabelecimento prisional. A soltura do reeducando pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, assim como não presume expediente ou dia útil. A Lei 7.960 de 89 estabelece que é obrigação da autoridade policial colocar o detento em liberdade assim que não for mais necessária sua detenção para fins de investigação. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado, até breve.